Vamos dar início à nossa aula de geografia. Hoje a nossa aula falará sobre orientação espacial. Hoje aprenderemos sobre orientação e localização espacial. Você sabe como se orientar para chegar aos diferentes lugares do seu município? Podemos nos orientar conhecendo o lado onde o sol aparece ou se põe no horizonte. O sol sempre aparece do mesmo lado do horizonte pela manhã. Esse é o lado leste. Então, o sol sempre nascerá para o lado leste. Você pode se orientar tomando o sol como referencial. Se você abrir os braços com a mão direita, apontando para o lado onde o sol aparece, você terá a direção leste. A direção oeste estará ao lado oposto. À sua frente, você terá a direção norte e às suas costas a direção sul. Leste é representado pela letra L. Oeste é representado pela letra O. Norte é representado pela letra N e sul pela letra S. Esses são chamados os pontos cardeais. Os 4 pontos cardeais são leste, oeste, norte e sul. Essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é conhecida como a Rosa dos Ventos. Ela foi criada também para facilitar a localização no espaço. Então, através dessa Rosa do Vento, nós conseguimos localizar o norte, o sul, o leste e o oeste. Mais na frente, a gente falará mais sobre a Rosa dos Ventos, tá bom? Vamos continuar entendendo melhor essa questão de orientação através do Sol. Com base na orientação dos astros, principalmente do Sol, os seres humanos criaram pontos de orientação. E nós já conhecemos quais são os pontos de orientação, né? Norte, sul, leste e oeste. Ponto de referência. Tal como o próprio nome indica, os pontos cardeais são pontos que servem de referência quando nos deslocamos ou quando queremos saber uma posição relativa. Vamos ver agora um exemplo explicando o que nós acabamos de ler. Considerando a escola como ponto de referência, observe que nesse desenho desse bairro, a escola está no centro, então ela é o nosso ponto de referência. Localize os pontos indicados utilizando somente as noções de acima de, abaixo de, à direita de e à esquerda de. Podemos dizer que o teatro localiza-se à esquerda da escola. O estádio de futebol localiza-se acima da escola. A lanchonete localiza-se abaixo da escola. E a igreja localiza-se à direita da escola. Vejam que usando a escola como ponto de referência, localizamos os outros espaços presentes no bairro. Assim, nós trabalhamos a nossa noção espacial. Vamos continuar aprendendo sobre os pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos de orientação espacial. Esses pontos foram definidos a partir da observação dos astros ao longo dos anos, especialmente o Sol. Tendo o Sol como base, é possível traçar os 4 pontos cardeais, os quais são norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais normalmente são representados por meio de uma rosa dos ventos, que é uma imagem gráfica apontando os 4 pontos. Existem diversas variações da rosa dos ventos. Veja abaixo um modelo. Esse desenho que vocês estão vendo aí na tela é uma rosa dos ventos. Percebam que ela está indicando os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste
leste e oeste. Aqui, nessa outra imagem, esse menino também está indicando os pontos cardeais a partir do nascimento do Sol. O Sol sempre nasce ao lado leste. Então, se o Sol nasce do lado leste, o outro lado oposto, o outro braço, vai indicar o oeste. A frente do menino indica o norte e atrás indica o sul. Os pontos cardeais principais são norte, sul, leste e oeste. São através desses 4 pontos cardeais que nós conseguimos localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Deste modo, se estendermos o braço direito para o sentido onde nasce o Sol, teremos o nascente. Então, o lado nascente do Sol é o lado leste. O braço esquerdo estendido apontará o poente, que é o lado oeste. À frente estará o norte e às nossas costas o sul, no local para onde o Sol indica o meio-dia. Então, o Sol, ele não fica parado no céu durante todo o dia. Ele vai se movimentando de acordo com o passar do dia. Assim, quando ele chega à posição sul, quer dizer que no relógio vai estar marcando meio-dia. Vejam em mais uma imagem a localização através do nascimento do Sol. A bússola é um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o solo magnético terrestre. É por isso que indica sempre o norte. A bússola é um instrumento bastante usado, principalmente por pessoas que percorrem grandes distâncias marítimas, por navegadores, servindo para que eles achem a sua localização. A bússola é um antigo instrumento de localização e é usada até os dias de hoje. Serve para identificar a localização dos pontos cardeais e, consequentemente, a localização dos pontos colaterais e subcolaterais. Existem bússolas de 2 tipos. As bússolas magnéticas, que se baseiam no polo norte da Terra, e as bússolas solares, que são orientadas pelos pontos onde o Sol se põe e nasce. Então, as bússolas solares são as mais usadas. São elas baseadas no nascer do Sol. Então, elas estão ligadas aos pontos cardeais que nós já estudamos. O norte, sul, leste e oeste. Então, essas são as bússolas mais usadas. As bússolas solares. Vamos continuar agora aprendendo sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um esquema em forma de estrela e representa as diferentes direções, tanto dos pontos cardeais como os pontos colaterais que nós aprenderemos daqui a pouco. Então, todos os mapas devem conter pelo menos a indicação do norte, certo? Então, esse desenho que vocês estão vendo aí na tela é o desenho de uma rosa dos ventos. Relembrando os pontos cardeais na rosa dos ventos. Norte, que é representado pelo N, sul, que é representado pelo S, leste, que é representado pelo L, e o oeste, representado pelo O. Nessa próxima imagem, nós veremos que apareceram outros pontos. Agora, além dos pontos cardeais, apareceram os pontos colaterais. Além dos 4 pontos cardeais, existem também os pontos colaterais. E quais são eles? Prestem atenção. Onde tem o NE, NE, significa Nordeste. Ele fica entre o norte e o leste. Onde nós temos o NO, que é o NO, significa Noroeste. E ele fica entre o oeste e o norte. Onde vocês veem a sigla CSE, significa Sudeste.
e o sudeste fica entre o leste e o sul. O sudoeste é representado pelas letras SO, que fica entre o oeste e o sul. Observe na imagem abaixo como esses pontos estão distribuídos. Então, relembrando, nós temos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Certo? Esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais. A nossa aula de geografia de hoje fica por aqui.